conversar um pouquinho, né, sobre trilha de aprofundamento. E para iniciarmos, então, essa oficina, quem conseguir acessar por esse QR Code, eu gostaria que vocês respondessem, né, a um questionamento que está lá no QR Code, ou então entra pelo mente.com e digite, deixa eu ver aqui que eu perdi o número. Peraí, só um minutinho. E aí vocês vão digitar o código 6862953. Eu vou colocar ele no chat, no nosso chat. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho vocês vão respondendo lá e eu já abro aqui para ver o que está aparecendo. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Estão conseguindo? Ai, que bom. Então, eu vou solicitar que vocês entrem ou pelo QR Code ou por este site, digitando o código 6862953. Vai aparecer uma perguntinha lá para vocês. E aí eu gostaria que vocês respondessem, só para a gente ver as palavrinhas que vão aparecendo aqui quando nós pensamos em trilha de aprofundamento. Tá? Vocês vão colocar lá a palavra que representa para vocês a trilha de aprofundamento. Repete o código, Fabiola, que eu vou anotar aqui no chat. Eu anotei, 6862953. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada no que aparece para vocês aí. Para mim aqui não apareceu ainda nenhuma resposta. Alguém conseguiu? Fabiola, boa tarde. Boa tarde. Está aparecendo aqui, pelo menos para mim está aparecendo, que não está aberto para votação. Ai, gente. Um minutinho. Então, para mim também aparece a mesma coisa. Ok, já vou dar uma olhadinha aqui. Tem o código aqui. Pronto. Agora podem votar. Aliás, podem escrever, né? Tá aberto aqui. Então, nós temos aí professores de biologia, de matemática, de geografia, de história, de química. Ok, só para a gente ter uma ideia. Vou voltar aqui que alguém pediu para colocar o QR Code. Ops. Vamos ver se já está aparecendo. Aí. Currículo. Mais alguém conseguiu? Conhecimento. Currículo, conhecimento. O que mais, pessoal? Ok. Vamos respondendo que depois a gente retorna, tá bom? Mas assim, a intenção era a gente colher de vocês um pouquinho o que vocês já ouviram falar sobre trilha de aprofundamento,
né? O objetivo dessa oficina é promover o entendimento, né, da constituição de uma trilha de aprofundamento, para que a gente consiga, de certa forma, apoiá-los aí na elaboração de propostas de forma criativa, de forma participativa, tá? A trilha de aprofundamento, ela faz parte do currículo, quem colocou lá, né, faz parte do currículo do novo ensino médio, né, da nova estrutura do novo ensino médio, que nós iniciaremos aí em Mato Grosso, no ano que vem, em escolas piloto, tá? A gente já iniciou algumas discussões, nós já temos o nosso documento de referência curricular da etapa do ensino médio no Conselho Estadual de Educação, né, para ser aprovado, e a implementação do novo ensino médio inicia-se aí em 2022 com os primeiros anos, né, pelo menos esta é a previsão. E a trilha de aprofundamento, ela faz parte dos itinerários formativos, né? Então, nós temos um currículo do novo ensino médio, que será composto pela formação geral básica, né? Que tem todos os componentes que nós conhecemos, mais os itinerários formativos, que também estão presentes aí as áreas de conhecimento, acho que deu eco aqui, estão presentes aí as áreas do conhecimento, e também projetos de vida e eletivas, né, como as escolas de tempo integral também já conhecem, né? Então, o aprofundamento, ele vai buscar expandir os aprendizados promovidos pela formação geral básica. Então, é uma expansão, é um aprofundamento, né? Essa ampliação, ela precisa ocorrer de forma articulada com os temas contemporâneos transversais, e além disso, ainda é necessário considerar também o contexto, o interesse dos estudantes, explorando aí os potenciais, vocações, envolvendo o tempo de dedicação, né, em unidades curriculares que serão escolhidas de acordo com o projeto de vida do estudante. Então, precisa se levar em consideração o interesse do estudante nesse sentido, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho para vocês entenderem o que é uma trilha de aprofundamento e como é que a gente pode constituir essas trilhas de aprofundamento, já que futuramente, quando o novo ensino médio estiver implementado integralmente no Estado, as escolas ficarão capazes aí de elaborar as suas propostas de trilha de aprofundamento. E mesmo no início da implementação, né, já existem propostas de trilhas de aprofundamento aí no nosso documento de referência curricular, mas elas podem ser adaptadas, elas podem ser, deve-se considerar o contexto da escola para aí a implementação dessas trilhas. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos também desenvolver aí algumas atividades interativas. Então, vou pedir que vocês participem, tá? Dessas atividades interativas. Deixa eu só ver se apareceu mais alguma palavrinha lá. Então, aí nós tivemos mais algumas participações, bacana. Então, currículo, conhecimento, formação, é o que vocês colocaram aí, né? Que remetem a vocês quando nós pensamos em trilha de aprofundamento. Tá bom? Então, a organização de uma trilha de aprofundamento, ela precisa se basear em 4 eixos estruturantes, tá? Esses eixos estruturantes, eles fazem parte de um documento chamado Referenciais Curriculares para Elaboração dos Itinerários Formativos, tá? Vou só lembrar, ressaltar aqui que o itinerário formativo, ele é composto pelas trilhas de aprofundamento, que possuem uma carga horária bem significativa, tá? Mais o projeto de vida, mais as eletivas. Quando eu penso num currículo de ensino médio de 3.000 horas, que são as escolas de tempo parcial, então nós teremos 1.800 horas para a formação geral básica e 1.200 horas para os itinerários formativos, aí que será composto por trilha de aprofundamento, projeto de vida e eletivas. Então, nós já temos também, né, uma arquitetura aí que passou por consulta pública e foi aprovada em nosso estado. Então, a partir de 2022, a gente inicia com a oferta aí dos itinerários formativos e as trilhas de aprofundamento, elas são ofertadas desde o primeiro ano, tá? Então, a sua constituição, ela é baseada nesses eixos estruturantes, nesses 4, que é investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural
e empreendedorismo. Esses 4 eixos estruturantes, eles têm a finalidade de integrar e integralizar as diferentes composições de itinerários formativos, além de conectar experiências educativas com a realidade contemporânea e desenvolver habilidades relevantes para a formação integral. Então, esses 4 eixos estruturantes, eles possuem um conjunto de habilidades. Então, existe aí, para cada eixo estruturante, um conjunto de 3 habilidades que elas são gerais, ou seja, independente da área de conhecimento, o eixo investigação científica possui 3 habilidades que devem ser trabalhadas na trilha de aprofundamento, no itinerário formativo. Então, independente da área de conhecimento que o estudante ele for realizar, essas 3 habilidades, elas são as mesmas, tá? E, além disso, possui também um conjunto de habilidades específicas por área de conhecimento. Então, o eixo investigação científica, ele vai ter as habilidades gerais, que é para todas as áreas, e ele vai ter habilidades específicas da área de ciências da natureza, da área de ciências humanas, da área de linguagens e da área de matemática, tá? E é através... E de educação profissional e tecnológica também. Isso também. Temos também, né, a educação profissional e tecnológica, bem lembrada aí pela Andrea. Então, independente da área de conhecimento ou da educação técnica, aliás, da educação profissional e tecnológica, esses 4 eixos são, vamos dizer assim, são os pilares das propostas de aprofundamento. Tá? Então, essa é a intenção aí. E aí possuem essas habilidades. E esse conjunto de habilidades é que norteiam aí, então, né, o desenvolvimento dos objetos de conhecimento, das atividades sugeridas pelos professores, para que os estudantes consigam, então, desenvolver tais habilidades, tá? Uma trilha de aprofundamento, ela vai... Os 4 eixos fazem parte da trilha. Eu não posso ter uma trilha de aprofundamento que trabalhe só com o eixo investigação científica ou somente com o eixo processos criativos. Isso foi uma opção, né, do Estado, que as nossas propostas de trilha de aprofundamento, elas precisam perpassar por todos os eixos, tá? Isso garante, de certa forma, que o estudante ele desenvolva, né, todas as habilidades aí relativas ao que está proposto nos referenciais curriculares aí para a elaboração desses itinerários formativos, tá? Até porque, né, Fabiola, eles são interdependentes e são complementares também. Conforme vocês forem vendo, que a Fabiola foi explicando, vocês vão vendo que a gente consegue enxergar uma complementabilidade de um para o outro. Exatamente, né? Exatamente. Então, iniciando aí, só vou fazer uma explanação rápida aqui, só para a gente entender um pouquinho o que seriam esses 4 eixos, então, que vão embasar as nossas trilhas de aprofundamento, tá? O eixo investigação científica, ele tem o objetivo de ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento. Então, eu destaquei aí as palavrinhas aí, realização de práticas e produções científicas, porque, de certa forma, já é um indicativo de um caminho, né, de como se trabalhar o eixo investigação científica nas propostas de trilhas de aprofundamento. Então, o foco pedagógico desse eixo é que os estudantes eles participam da realização de uma pesquisa científica, compreendida aí como um procedimento privilegiado, integrador de área e componentes curriculares. Esse eixo ele leva em consideração que nós vivemos em uma sociedade da informação. Então, o estudante ele precisa acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar os dados. Então, no desenvolvimento das propostas de trilha de aprofundamento, quando eu pensar num módulo que vai estar abordando a investigação científica, né, como eu falei, independente da área, o meu estudante ele terá que desenvolver aí essas habilidades de acessar, selecionar, processar, analisar e ainda utilizar os dados, né? Para quê? Né? Com qual intenção? Para ele compreender e intervir na realidade, para ele lidar de forma criativa, reflexiva e produtiva,
tá? Essa é a intenção desse eixo estruturante. O outro eixo estruturante que embasa aí as propostas de trilha é o processos criativos, né? O nome do eixo, processos criativos. O objetivo desse eixo é expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, né? Então, eu destaquei aí projetos criativos, porque o trabalho com esse eixo vai envolver a realização de projetos criativos, tá? O foco pedagógico desse eixo é que os estudantes eles participam da realização de projetos criativos por meio da utilização, nossa, meu negócio aqui ficou bem em cima, por meio da utilização da integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivências culturais, artísticas, midiáticas e científicas aplicadas, tá? Esse eixo processo criativo, ele considera uma sociedade que é pautada pela criatividade e inovação. Então, a intenção é que os estudantes, eles desenvolvam a utilizar os conhecimentos e habilidades e recursos de forma criativa, né? Para quê? Para que ele seja capaz de propor, inventar, inovar, tá? Então, a gente já percebe aí, como a Andrea colocou, né, que existe aí, de certa forma, uma integração entre os eixos, né? Então, ele participa da investigação científica para ele conseguir propor aí processos criativos, projetos criativos. E aí nós temos o outro eixo estruturante, que é mediação e intervenção sociocultural. Esse eixo, ele tem o objetivo de ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas do conhecimento. Então, nesse sentido aqui, né, o destaque aqui é no sentido do estudante utilizar os conhecimentos. Então, o foco pedagógico desse eixo é que privilegia-se o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio do seu engajamento em projetos de mobilização, intervenção sociocultural e ambiental, e também que os levem, né, aí a promover transformações positivas na comunidade. Esse eixo, ele considera uma sociedade, ele parte, né, do pressuposto que a sociedade ela está desafiada por questões socioculturais e ambientais. Então, o estudante ele precisa desenvolver, né, a habilidade de atuar como um agente de mudanças e de construção, né? Para quê? Né? Sempre em busca da sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. E o quarto eixo, né, é o empreendedorismo. Então, esse eixo, ele tem o objetivo de expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, para que ele possa empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida, né? Então, eu destaquei aí o empreender projetos pessoais ou produtivos, né? O foco pedagógico desse eixo é que os estudantes, eles são estimulados a criar aí empreendimentos pessoais ou produtivos, articulados aí ao seu projeto de vida, de forma que fortaleça a sua atuação como protagonista da sua própria trajetória. Então, esse eixo, ele considera uma sociedade aí marcada pela incerteza, volatilidade e a mudança permanente, né? Então, o estudante ele precisa desenvolver aí a habilidade de se adaptar a diferentes contextos, né? Para que ele possa ser capaz aí de criar novas oportunidades para si e para os demais, tá? Então, esses são os 4 eixos estruturantes, né? Que embasam aí, como eu coloquei, qualquer proposta, né, de trilha de aprofundamento em qualquer área do conhecimento, né? E aí, através do conjunto de habilidades, tanto gerais quanto específicas, cada componente curricular vai tentar aí se enxergar, né, de que forma eu poderia estar abordando, trazendo objetos de conhecimento do meu componente, para que seja trabalhado, então, com esses 4 eixos estruturantes dentro de uma proposta de trilha de aprofundamento. Bom,
fiz uma explanação inicial aí só para vocês entenderem um pouquinho, né, do que nós estamos falando, nos situamos aí entendendo que as trilhas de aprofundamento aí logo mais farão parte do nosso currículo, né, do ensino médio, com uma carga horária aí considerável dentro dos itinerários formativos, né, as nossas trilhas de aprofundamento aí serão de 800 horas, tá? E aí, nesse sentido, nessa primeira explanação, e com o que vocês já ouviram sobre as trilhas de aprofundamento, para quem aí participou ou não aí do processo de consulta pública do nosso documento de referência curricular, que possui propostas de trilha, eu gostaria agora que vocês participassem, né, dessa atividade aí, trazendo para a gente o que os estudantes e os professores, na opinião de vocês, o que vocês acham que os estudantes, eles esperam das trilhas de aprofundamento ou venham a esperar, e o que os professores esperam. A Andrea vai compartilhar aqui para a gente uma telinha do João Board, só para ela ir anotando. Peço que vocês levantem a mão rapidinho, abram o microfone e aí pode ir falando. Quem tiver acesso ao microfone vai falando, e quem não tiver pode ir colocando lá no chat também, que a Andrea vai transferindo aí para o João Board, só para a gente tentar formar aí um mapinha do que vocês acham, né, que nós podemos esperar aí das trilhas de aprofundamento e também o que os estudantes podem esperar dessas trilhas de aprofundamento. Vou deixar meu chat aqui aberto para ver se alguém quiser ir colocando pelo chat. E, Andréia, você consegue compartilhar aí a tela? Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá tudo mudo aqui para mim. Nós estamos te ouvindo. Tem alguém me ouvindo? Ah, eu achei que ninguém estava me ouvindo. Peraí, que eu estou abrindo aqui. Vou ver se eu consigo, tá? Porque o meu vídeo realmente não está dando certo no computador. Estou tentando aqui, só um minutinho, tá? Enquanto isso, o pessoal já pode abrir no microfone, né? Isso mesmo. Se quiserem abrir o microfone, falar, colocar no chat, tá? Gostaríamos que vocês participassem aí. Vou falar o nome aí dos participantes. Águida, Aline, Edileide, Fernanda, Lígia, Miriam, Nilza, Roberto, Tátia, não sei se eu falei certo, Tiago. Podem abrir aí para vocês falarem um pouquinho das expectativas de vocês, o que vocês esperam com relação a essas trilhas de aprofundamento. Vamos lá, tem gente escrevendo no chat. A Miriam escreveu lá que os estudantes, conhecimento. O que mais, pessoal? Eu consegui compartilhar, gente? Não tá aparecendo, não. Será que eu tenho que parar o meu? Você tem que descompartilhar o seu para ela poder compartilhar a tela dela. Compartilha. Obrigada. Gente, por que o meu não quer parar? Aí. Nossa, o meu não apareceu ainda não, ou apareceu? Tá aparecendo só o seu A. Aí colocou que você iniciou o compartilhamento. Mas não tá aparecendo a Mas ainda não tela. apareceu a tela. Tá. Deixa eu repetir aqui, porque pode ser porque você liberou agora, só um instante. Pode ser. Dá uma atualizada aí. Então, a Miriam colocou aqui no chat também que o professor mudanças na aprendizagem. E a Lígia colocou que os estudantes esperam formação para o mercado de trabalho. Tem mais gente escrevendo, vamos ver. Nós tentamos trazer, pessoal, apesar da ferramenta online aí, é algo que vocês possam também participar, tá? Fabíola, então, enquanto vai tentando compartilhar, eu já vou anotando aqui. Ela trouxe para os estudantes, o que os estudantes esperam da trilha? Sim, os estudantes, já tem duas questões aí. Estudantes, conhecimento, mercado de trabalho. Como que é? Volta aí que cortou. Minha câmera aqui, enquanto a Andréia ajusta ali.
conhecimento e formação para o mercado de trabalho. E os professores, mudança na aprendizagem. E tem mais uma pessoa que colocou aqui, aprofundar conhecimentos em áreas de maior aptidão e interesse dos alunos. Foi a Agna. E a Nilza colocou também que os estudantes esperam autonomia. Ótimo. Que bacana, gente. O pessoal não está conseguindo abrir o microfone, é isso? Não sei. Vocês estão tímidas ou não querem? Querem ir pelo chat? Tá tranquilo. Novas metodologias. Ah, é Tátia. Não sei se é Tátia ou Tatia. Se quiser me corrigir para me falar certo seu nome. Novas metodologias. Conseguiu aí, Andréia? Interdisciplinaridade e metodologias ativas. Os professores esperam isso. É bacana essa questão, né, que vocês estão trazendo aí. Mudança na aprendizagem com relação aos professores, eu vou falar, tá? Mudança na aprendizagem. Aí tem aprofundar conhecimentos em áreas de maior aptidão e interesse dos... Acho que aqui deve ser os alunos. Novas metodologias, interdisciplinaridade e metodologias ativas. Então, aí, os professores que já têm uma experiência com as escolas de tempo integral, de certa forma, já possuem alguma experiência, né, com relação a essas mudanças no nosso ensino tradicional, já trabalham com metodologias diferenciadas, né, de certa forma, já trabalham um pouco com a questão da interdisciplinaridade. As propostas de trilhas de aprofundamento, elas partem também, né, do princípio da interdisciplinaridade, quando eu pensar em uma área de conhecimento, mas quando eu pensar em mais áreas, né, a gente chega até na questão da transdisciplinaridade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa proposta de trilha de aprofundamento do STEM, eu vou envolver diferentes áreas, né? Eu vou envolver as ciências da natureza, a matemática e também a área de linguagens, né? Então, assim, é um grande desafio o trabalho neste sentido, né? Para nós professores, no sentido do planejamento, no sentido de pensar objetos de conhecimento aí que tragam uma abordagem integradora, né? Que eles, de certa forma, se entrelaçam com o objetivo aí de aplicar os conhecimentos científicos para propor soluções de problemas. Então, é no sentido de que os estudantes, eles consigam compreender e aplicar os conhecimentos das diferentes áreas, dos diferentes componentes, busquem aí soluções de seus problemas. Então, será um desafio para a gente, mas eu tenho certeza que todos nós aí daremos conta, né? Tem mais uma aqui, construção de conhecimento. Pode falar. Só perguntando, acho que não tem nenhum professor da área de linguagens aqui, tem? Lá em cima, quando responderam, não apareceu, não. De arte, principalmente, língua portuguesa, eu acho que não tem nenhum, né? Não. Eu acho que hoje não. Mas é interessante, né, o trabalho com diferentes componentes curriculares e também, né, abordando aí diferentes áreas do conhecimento. André, eu vou voltar a compartilhar aqui. Por favor, porque eu até caí, entrei do celular, estou tentando voltar para o computador. Tá aqui feio o negócio hoje. Eu vou estar... Voltando para o computador aqui. Beleza. Tá tranquilo. Oficina. Tô abrindo já, gente. Quando eu fechei, ele fechou também a minha apresentação. Ok, prontinho. Olha, vocês também podem levantar a mão aí, abrir o microfone quando quiserem contribuir aí com a fala, tá bom, pessoal? Então,
Vou lá na nossa continuidade da nossa atividade. Então, vimos aí, né, que apareceu o que vocês esperam, né, o que os professores esperam, o que vocês acham que os estudantes esperam, e de certa forma nós podemos dizer que serão aí, teremos aí alguns desafios nesse sentido, né. Agora, eu não sei se vocês conseguiram abrir o material que foi encaminhado para vocês por e-mail, não sei se todo mundo conseguiu acessar. Deixa eu ver se mais alguém respondeu, não. Nós encaminhamos para vocês 2 arquivos. Um arquivo continha os 4 eixos estruturantes, né, e as habilidades desses eixos. Acho que, André, você vai compartilhar aí as habilidades? Apareceu aqui que você está compartilhando. Andréia? Acho que é a internet da Andréia, tá? Não estamos te ouvindo, se você estiver falando. Gente, sumiu minha apresentação de novo. Prontinho. Então, mas nós encaminhamos. Eu peço que quem tiver acesso aí, tiver como, abra para a gente aí as fichinhas, né? Vou chamar de fichinhas das habilidades de cada eixo estruturante. Vou tentar compartilhar aqui com vocês também, para vocês saberem qual é o arquivo. Só um minuto. Deixa eu chegar aqui. Então, a gente vai pensar o seguinte. Com relação às habilidades gerais e específicas, né, que devem ser desenvolvidas dos eixos estruturantes, eu gostaria que vocês pensassem em temas e objetos de conhecimento que podem ser aprofundados, né, pensando em cada um dos eixos científicos, dos eixos estruturantes aí que foram encaminhados para vocês. O primeiro eixo estruturante que a gente vai conversar é sobre o eixo investigação científica. Eu vou abrir aqui, porque como ninguém respondeu, se leu, conseguiram acessar. Podem usar o chat também, tá, gente? Se vocês quiserem. Aê, Andréia! Conseguiu uma coisa. Bem. Vamos lá. Então, olha só. Fabíola, eu não recebi o material, eu estou como convidada e não consigo participar do chat. Aqui fala que é só para... Mas se você puder enviar posteriormente, eu tenho interesse. Tá bom, deixa eu só olhar quem está falando, porque o meu saiu aqui. Quem que falou? É a Aline. Ah, tá bom. Aline? Isso. Tá bom, Aline. Obrigada. Você não recebeu o material, talvez o seu e-mail estava errado aqui pra gente. Mas você recebeu o link certinho pelo seu e-mail? A Valesca mandou para mim. Ah, então tá bom. Depois a gente pode compartilhar. Tá bom, obrigada. Então, olha só, gente. Acho que seria legal se vocês agora pudessem abrir o microfone para ir falando. Mas quem não tiver o microfone disponível, pode ir colocando lá no chat. Então, a nossa intenção agora é que vocês olhem aí o eixo estruturante, investigação científica. Nós temos aí 3 habilidades gerais. Essas habilidades gerais, elas valem para qualquer área do conhecimento, ou seja, qualquer componente curricular. Eu estou em aula, não posso. Qualquer componente curricular aí pode se enxergar, né? E aí vocês vão pensando aí em temas e objetos de conhecimento que vocês possam trabalhar. Então, as habilidades gerais dos eixos, eu vou falar aí rapidinho.
identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade, ética, inclusive utilizando o apoio das tecnologias digitais. Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes, compreensíveis, sempre respeitando os valores universais. E utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções. André, sobe só um pouquinho. Obrigada. Para criar ou propor soluções para os problemas diversos. Na próxima imagem, a gente traz as habilidades específicas Só para fazer um detalhe aí, mostrar um detalhe, em relação à progressão das habilidades, Fabiola, que o verbo, vocês podem perceber que ele inicia com identificar, depois vai selecionar, para depois, então, processar, só ao final, analisar os dados. Então, isso é super importante, atentar-se a essa progressão que a habilidade propõe. Exatamente. Então, pode passar, André, sobe para o próximo, que o próximo vai trazer as habilidades específicas de cada área do conhecimento, tá? Olha só, no outro a gente vai ter as habilidades gerais, né? E as habilidades específicas em cada área. Deixa eu ver se alguém conseguiu aí colocar. Tentem aí pensar em algum tema, em algum objeto de conhecimento que vocês fariam a proposição de trabalhar pensando em desenvolver essas habilidades aí com relação à área de conhecimentos que vocês atuam, tá? Então, aí, ó, nós temos 3 habilidades específicas, certo? E a gente pode ver o seguinte, ó, a habilidade específica, ela inicia com o mesmo texto para qualquer uma das áreas. Eu só mudo o final dela. Estão vendo que tem 3 pontinhos? Por exemplo, a primeira lá, ó, investigar e analisar, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Aí, quando eu penso na área de linguagens e suas tecnologias, então vai ser a organização, né? Aplicativos digitais, a organização, o funcionamento e os efeitos no sentido de enunciados, discursos. Então, eu venho aqui para a área, tá? E aí eu tenho isso para a área de linguagens, para a área de matemática, para a área de ciências da natureza e suas tecnologias e para ciências humanas sociais aplicadas, tá? Como a Andrea lembrou, existe também para a educação técnica e profissionalizante, né? Mas aqui nós estamos tratando só das áreas, tá? Então, se alguém quiser colocar, a Lilian colocou que ela conseguiu ler o material. Lilian, se você quiser abrir o microfone, falar sobre o seu componente, se você conseguiria aí falar para a gente de algum tema que poderia ser trabalhado, de algum objeto que poderia ser trabalhado, pensando nessas habilidades específicas aí da área que você atua. Ou quem quiser aí abrir o microfone, falar ou colocar lá no chat rapidinho, gente. Miriam. Miriam. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou professora de Química, né? E aqui na cidade de Alta Floresta, a gente tem um problema muito grande com a questão do lixo, né? Lixo que não tem uma usina de reciclagem, né? Principalmente o lixo eletrônico, que a gente sabe que cada vez vai melhorando os aparelhos eletroeletrônicos, a gente está sempre trocando, né? Então, um tema que eu proporia era a questão trabalhar a questão do lixo eletrônico ou, né, lixos recicláveis dentro do objeto de conhecimento voltado para a educação ambiental, né? Tentando propor algo nesse sentido para os estudantes. Bacana, Miriam. Alguém que seja aí da área de ciências da natureza, que não seja de química, que conseguiria propor algo para ser trabalhado nesse tema da Miriam? A Miriam propôs o lixo eletrônico dentro do objeto de conhecimento educação ambiental. Tem mais alguém aí que gostaria de contribuir, pensando? Para a física seria maravilhoso, né? Também, né? Trabalhar esse tema, né, Fabiola?
Sim, química, física, biologia, dá para enxergar aí claramente. Mas se tiver mais alguém aí de outros componentes que acho que dá para trabalhar também. Olha, eu trabalhei, como eu sou da área de matemática, eu trabalhei com os meus alunos na aula de prática experimental. Claro que foi via online agora, mas eu trabalhei o laboratório sustentável de matemática, e esse tema que ela falou também abrange essa parte também, essa parte de como trabalha ali a parte de educação ambiental, né, meio ambiente também, a parte, a matemática e a sustentabilidade. Excelente, matemática e sustentabilidade. A Lígia colocou lá no chat que na escola que ela trabalha, fizemos um trabalho com habilidade de investigação científica, e o tema foi investigação forense, e o objeto de conhecimento em biologia foi biologia molecular e ética. Bacana, Lígia, legal a experiência de vocês. Mais alguém gostaria de falar com relação a esse eixo? Quem falou da matemática foi a Fernanda agora? Foi a Fernanda. Não, não fui eu, não. Ah, então a Fernanda não não. Quem falou então, da matemática? Quem foi da matemática? Fui eu. Nome? Nilza. Nilza, tá. Então falta a Fernanda falar, né? Eu estava esperando. Boa tarde. Bom. Meu nome é Fernanda. Eu trabalho junto com a professora Miriam na mesma escola. E assim, quando ela falou nesse assunto, eu estava aqui pensando, né, no que a gente poderia trabalhar. E nós já fizemos, inclusive, um trabalho sobre o lixo. Acho que foi ano passado, não me recordo direito, foi ano passado, ano retrasado, indo em uma cooperativa que a gente tem, que recolhe material reciclado, né? No caso, eles recolhem só garrafa PET, e acho que alumínio, algo assim. Então, a matemática daria para trabalhar. Eu não consegui colocar no chat nem a disciplina, porque eu não tinha recebido o convite. A Miriam que me atentou para o curso, porque eu não tinha recebido o convite, tá? Eu tinha me inscrito, mas não recebi o convite. E daí não aparece o chat para mim. Mas daria para trabalhar a matemática junto, né? Junto com esse tema da questão do lixo, de uma forma muito tranquila e interdisciplinar, né? Talvez até multidisciplinar, quando a gente fez esse trabalho de ir na cooperativa, era multidisciplinar, nós trabalhamos português, matemática, química, física, história, geografia, tudo junto. Foi um projetinho simples, mas que funcionou. Né? Acho que foi o ano passado que nós fizemos. Então, assim, teria outros, né? Mas essa ideia da Miriam é bem interessante, porque aqui realmente nós não temos coleta de lixo, né? Separado e muito menos de eletrônicos. Qual que é o seu componente, professor? Professora matemática. Fernanda. Ah, matemática também. Isso. Bacana aí. A experiência de vocês também, que vocês estão colocando, né, mostra pra gente que, apesar de nós futuramente aí termos uma nova estruturação, né, inclusive bem significativa no que diz respeito ao currículo, mas as experiências que vocês já vivenciaram vai mostrando as possibilidades aí de propostas que possam surgir para as trilhas de aprofundamento, considerando exatamente o contexto escolar, porque é algo que é muito importante nesse contexto das trilhas de aprofundamento, né? Como eu falei para vocês, futuramente a elaboração, as propostas serão realizadas pela própria escola, é levar em consideração o interesse dos estudantes tanto pela área de conhecimento quanto pela temática que será proposta, né? E também o trabalho entre as áreas do conhecimento, porque nós temos aí as propostas de trilhas integradas, né? No caso, por exemplo, uma trilha STEM, ela seria uma trilha integrada, porque ela integra mais de uma área de conhecimento. Então, nós teríamos aí professores de diferentes componentes curriculares, né? Pensando aí em trabalhos com objetos de conhecimento que se entrelaçam, né, com um objetivo em comum. E nesse caso, né, levar sempre em consideração o eixo estruturante, os 4 eixos estruturantes aí que embasam as propostas de trilha de aprofundamento e as habilidades que precisam ser
trabalhadas em cada um desses eixos, né? Então, quando eu penso, se eu integrar duas áreas, como vocês colocaram um exemplo aí, ciências da natureza e matemática, então o estudante, ele teria que desenvolver aí as habilidades desse eixo estruturante de investigação científica, ligadas tanto à área de matemática quanto à área de ciências da natureza, tá? André, vamos passar para o próximo eixo? Vamos. É o mesmo pensamento, tá? A gente vai colocar o eixo aqui, dar uma olhadinha nele e pensar quais são os temas que no meu componente eu poderia trabalhar, né? Abordando as habilidades desse eixo e os objetos de conhecimento envolvidos aí. E pelo diálogo das professoras aí, a gente entende que elas já conseguem trabalhar dessa forma, né? Só que agora o trabalho é você pensar o que eu já faço na escola, então agora eu preciso ver as habilidades desses eixos estruturantes para poder transformar, no caso, readaptar essa proposta, que no caso a professora Miriam, inclusive, já faz esse trabalho na escola, né? Exato. Interessante. E a Nilza também, na verdade, todas que falaram já fazem esse trabalho na escola, né? É pensar um pouquinho na ampliação, né? Se vocês trabalham por meio de projetos, que é uma metodologia, pensar na ampliação disso, né? Pensando exatamente no desenvolvimento das habilidades que estão sendo aí apresentadas, né? Então, com relação ao eixo processos criativos, nós temos aí também 3 habilidades, né? Pode colocar no outro, Andréia. Tá. A gente conversou um pouquinho lá no início sobre o eixo, então dá para se basear nisso, né? Qual é o foco do eixo, o que o eixo pretende e quais são as habilidades que se esperam do estudante nesse eixo. E aqui nas habilidades específicas também temos 3 habilidades específicas, né? Envolvendo aí cada uma das áreas de conhecimento. Então, pensando aí nesse conjunto de habilidades específicas do eixo estruturante de processos criativos, o que vocês conseguem aí trazer de experiência que já trabalharam, ou proposição de alguma temática, objeto de conhecimento do seu componente, que vocês enxergam aí para trabalhar esse conjunto de habilidades. Então, nós temos aí, vou citar só a primeira enquanto vocês vão pensando. Reconhecer produtos ou processos criativos por meio da fruição, vivência e reflexão crítica. Aí, quando eu penso isso na área de matemática, na produção de conhecimento matemático, sua aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos e diversos, né? E quando eu penso isso nas ciências da natureza, sobre a dinâmica dos fenômenos naturais ou processos tecnológicos, com ou sem o uso dos dispositivos e aplicativos digitais. Sintam-se à vontade em trazer exemplos ou proposições. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. É importante também que vocês estão vendo que nós estamos aqui fazendo o exercício de partir das habilidades. Nós estamos acostumados a partir dos conteúdos, né? Que a gente hoje chama de objetos de conhecimento. Mas nesse novo movimento do novo ensino médio, a gente parte das habilidades para depois pensar nos objetos de conhecimentos que podem ser mobilizados para cada habilidade envolvida. Isso mesmo. A Miriam e a Fernanda querem falar. Me fez lembrar um trabalho que eu desenvolvi o ano passado aqui na escola JVC, em Alta Floresta, né, que é de tempo integral. Um trabalho no 9º ano, né, de ciências, com os alunos, que a gente desenvolveu uma pesquisa sobre a alimentação deles. Então, como era a alimentação deles em casa e como começou a ser a alimentação deles depois que eles estavam dentro da escola, fazendo 3 refeições, que é o lanche da manhã, depois o almoço e o lanche da tarde. No que isso tinha mudado, né? E aí a gente trabalhou de novo com a parceria, envolvendo as professoras de matemática para ajudar a gente a montar gráfico. Trabalhamos com um professor de iniciação científica para poder também ajudar a trabalhar com a pesquisa. Envolvemos a professora de português para ajudar a elaborar o texto. Esse foi um trabalho até que foi para a Feira do Conhecimento do município, representando a escola. Então, assim, levei para eles rótulos, né, de alimentos
de embalagens, na verdade, para eles poderem pesquisar a composição, entender como que isso funciona, para eles observar o que realmente eles estavam comendo, né? Qual é a composição química daqueles alimentos, enfim. Então, trabalharia a segunda habilidade ali dentro das ciências, né, da natureza, relacionando a questão para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade. A gente tinha uma questão de desperdício muito grande de alimento dentro da escola, então tudo isso fez eles rever, né, um pouco essa forma de se alimentar e até mesmo de tratar a questão da alimentação. Né, começar a comer mais frutas na escola, então, assim, foi um trabalho que daria para a gente tá colocando também dentro dessa proposta, até mesmo para o ensino médio. Que bacana, Miriam. E aí, na sua fala, nós podemos identificar também habilidades do eixo científico e investigação científica, que é o primeiro que falamos, Sim. né? Então, é um processo realmente, né? Ele investigou, e aí você traz a questão de também resolver problemas aí, reais da escola, Sim. pensando processos criativos para resolver isso, e chega até na questão do próximo eixo aí, que é mediação e intervenção sociocultural, que no caso foi o ambiente escolar ali de vocês. Muito bacana. Isso. Pode complementar aí, Fernanda. Eu estava falando com o microfone desligado, desculpa. Esse projeto da Miriam foi muito bom. Eu participei mais de longe, mas foi muito bom. Quando eu estava lendo aqui, né, as habilidades e tal, eu pensei em montar um projeto voltado para a utilização de tecnologia na matemática. No primeiro ano que a gente começou, em 2018, a Escola Plena, a gente passou por aquele processo de fazer as equações, né? E nós detectamos que os estudantes chegavam no primeiro ano, eu leciono matemática no primeiro ano, desde 2017, e eles chegavam no primeiro ano para a gente com muitas dificuldades, né, em compreender mesmo o conceito. Até me identifiquei muito com a fala da professora na palestra inicial que teve, que ela falou isso, né, que a gente primeiro tem que entender o conceito, entender do que ele está falando para depois fazer a conta. E é bem isso mesmo que eu percebi, assim, que os alunos chegavam para a gente muito cru na questão do conceito. Então, eu acho que seria interessante montar um projeto voltado para a utilização da tecnologia para o estudo da matemática, né? A partir da investigação de quais softwares a gente poderia usar. Né? A gente faz um trabalho já no JVC voltado, utilizando o aplicativo GeoGebra, que eu não sei se os colegas conhecem. E aí a gente trabalhou a questão do conceito e utilizando o GeoGebra para aprender tanto área, geometria, e também utilizamos para aprender melhor, para que os alunos compreendessem melhor os conceitos de funções. Dá para trabalhar, na verdade, o GeoGebra dá para trabalhar todo o conteúdo de matemática. Então, eu pensei nesse lado, de puxar mais sardinha para a minha disciplina, né? E ir para esse âmbito, porque quando coloco o aluno para fazer ali, utilizando a tecnologia, eles despertam muita curiosidade, né? Mesmo que a gente tenha uma restrição de materiais, né? Por exemplo, na nossa escola não tinha. Esse ano eu acho que tem mais computadores, mas na época a gente não tinha computadores disponíveis, então a gente utilizava o celular do estudante, o meu, o computador dos colegas, a gente emprestava os computadores para poder fazer. Mas eles gostaram bastante e deu resultado, né? Depois veio a avaliação diagnóstica e eles se saíram bem, né, nos objetivos que a gente trabalhou dessa forma. Então, eu pensei nessa ideia, né, de trabalhar a questão da tecnologia no desenvolvimento de conhecimento matemático mesmo. Muito bacana, Fernanda, e com certeza os alunos se envolveriam, né? Porque é uma temática que desperta o interesse deles, né? Mais alguém gostaria de contribuir com relação às suas experiências aí, que traga algo relacionado a essas habilidades, desses dois primeiros eixos que nós
abordamos? Eu só queria fazer um apontamento sobre o trabalho da Nanda, que essa matemática é uma matemática que faz sentido, né, para o estudante, né? Então, eu acho que o desenvolvimento desse trabalho deve ter sido bem interessante se você conseguir ampliar agora em relação ao itinerário, na verdade, em relação à trilha, seria bem importante, bem bacana mesmo, e tentar integrar outras áreas junto com a matemática, porque dá para a gente ver bastante área trabalhando junto com você aí, Fernanda. Vocês podem pensar também nas experiências de vocês com relação às eletivas, né? De repente, a gente pensar nas eletivas ampliando um pouco mais, trazendo essa questão das habilidades dos eixos, né? E a experiência que vocês já têm um pouquinho do trabalho interdisciplinar, que envolve uma disciplina eletiva, e vai ampliando tudo isso, todo esse trabalho. André, pode colocar o próximo eixo aí, que é mediação e intervenção sociocultural. Então, como foi apresentado, né, para vocês inicialmente, né, a questão que envolve aí quais são os objetivos, o foco e as principais habilidades desse eixo. E aí agora vamos trazer um pouquinho as habilidades específicas desse eixo, né? São 3 também, vocês percebem que são 3 habilidades gerais e 3 habilidades específicas em cada eixo, e aí as específicas para cada área, tá? Vou colocar o exemplo da primeira, enquanto vocês vão pensando nas experiências que já vivenciaram ou propostas aí. Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais. E aí, quando eu penso na matemática, fazer isso aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. Então, aí vai envolver as questões socioculturais e ambientais, né? E no caso das ciências da natureza, relacionadas aí a fenômenos físicos, químicos e ou biológicos. O que vocês podem aí falar, relatar ou propor? Fiquem à vontade. Nada a declarar, pessoal? Pode usar o chat também, tá? Quem não estiver conseguindo abrir o microfone. Ah, verdade. Bem, esse não muito assim tão específico, mas eu trabalhei também com professor de iniciação científica, com os alunos também do 9º ano, eles tinham muita dificuldade em entender o conteúdo de mudança de estado físico. E aí a gente ficou pensando, né, o que a gente pode trazer do cotidiano, do dia a dia desses meninos para mostrar para eles a mudança de estado físico. Lógico que tem a água é o principal, né, que a gente sempre lembra. A água fervendo, o gelo derretendo, e a gente falou, não, a gente tem que pôr uma outra coisa que eles consigam perceber mesmo, nitidamente, assim, um processo que vai passo a passo. E aí surgiu a proposta juntamente com a técnica de laboratório nossa, a Sabrina, que a gente fez uma prática onde a gente usou vela. Quase colocamos fogo na escola, né? Mas não foi tão assim, foi mais mesmo fumaça, né? Porque a gente sabe que muita vela acesa dá muita fumaça. E aí a gente fez, então, uma prática para derreter a parafina, mas usando uma colher, essa colher encostada na chama de uma vela e pedaços de parafina dentro dessa colher. E aí eles conseguiram ver essa mudança, né? Essa mudança onde a parafina era sólida, se derreteu e de repente ela começa a evaporar. Então foi um trabalho assim muito rico para eles, porque eles saíram daquela questão de figurinha do gelo derretendo, você pegar água e mostrar ali aquela pedrinha de gelo e tal. Então, nós fizemos algo diferente para mostrar para eles que isso está dentro da casa deles, né? Então, assim, eu identifiquei ali no primeiro, né, relacionados a fenômenos físicos, químicos e ou biológicos, porque é uma integração dentro das 3 disciplinas que está dentro da área das ciências, né?
E aí depois a gente foi investigar, colocamos eles para fazer essa investigação, né? E são coisas que faz ali parte mesmo do cotidiano. É um relato simples, mas eu acho que foi uma experiência válida. Deixa eu só complementar aqui, Fabíola, que a Miriam está falando. Ô, Miriam, quando você falou dessa habilidade aí de cima, o seu trabalho, você acha que você conseguiria continuar com a segunda habilidade? Utilizando a ciência da natureza de forma a atuar sobre problemas socios, culturais e ambientais. Sim, porque se a gente for analisar, por exemplo, hoje o que a gente mais está tendo aí dentro do nosso país é a questão da queimada, né? Então a gente pode também levar isso para dentro das questões ambientais, mostrando que há uma outra maneira de se enxergar, de visualizar as coisas. Eu acredito, né? A minha forma assim de pensar. Então daria para mostrar para eles outras situações. Interessante. Porque a Obrigada. importância, Miriam, nesse eixo, né, é trazer realmente mobilizar intencionalmente mesmo para que haja aí ações individuais ou coletivas, né, de mediação, de intervenção mesmo no meio em que o estudante esteja inserido. Então, pode ser na própria comunidade escolar ou não. E até lembrei aqui do seu primeiro relato, não sei, acho que foi seu, sim, não sei se foi seu ou da outra professora que participou, com relação à experiência lá com atividade envolvendo alimentação, né? Vocês poderiam até expandir aí, trazendo o trabalho com essas habilidades, pensando aí em mobilizar tanto a escola quanto a comunidade com relação a hábitos mais saudáveis de alimentação, né? Pode trabalhar até a questão da obesidade, se trabalhar a questão se existe ou não obesidade na comunidade escolar e trabalhar com hábitos de alimentação mais saudáveis, tentando pensar nessa questão de mobilizar mesmo e intervir com ações na sociedade. Verdade. Mais alguém, gente? A Lígia colocou lá no chat que ela já realizou trabalho lá na escola entre as áreas de ciências da natureza e linguagens para trabalhar a questão do preconceito. Bacana, Lígia. Vamos para o próximo, então, empreendedorismo. Vamos ver se teremos aí bastante exemplos com relação a esse eixo estruturante. Então, não sei se vocês percebem, mas é um empreendedorismo mais numa vertente social, tá? Então, aí nós temos as habilidades específicas, 3 também, né? E aí, o que a gente percebe, né? Que as habilidades específicas, elas são muito, na verdade, são as mesmas, o que altera aí é o foco, né? Eu vou ter habilidade com foco na linguagens, habilidade com foco na matemática, habilidade com foco nas ciências da natureza, e aí tem só uma ampliaçãozinha aí com relação às ciências humanas e sociais aplicadas. Mas, por exemplo, aí habilidades específicas desse eixo, avaliar como oportunidade, conhecimento, recursos, como, né, eles podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando aí as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Selecionar, mobilizar intencionalmente os conhecimentos e os recursos para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendedorismo produtivo. Aqui vocês podem trazer proposições ou exemplos, mas vou provocar aí a Miriam e a Fernanda, que falaram sobre a questão do trabalho que fizeram com a temática do lixo eletrônico, se vocês conseguiriam ampliar aí para trabalhar essas habilidades aí do empreendedorismo. Lígia também, que já fez um trabalho com relação à química forense, né? É a Nilza, não é? A Lígia colocou no site, e a Nilza acho que trabalhou Ela também falou no microfone. com as questões do lixo, né? Que ela Investigação forense, não foi? A sustentabilidade, né? Eu não confundi. É um assunto, assim, que
aguça, né? Fica instigando a gente, né? Empreendedorismo, né? Produtivo. Eu trabalho com eletiva. Na minha eletiva, ela tem como tema as diversas profissões, né? E aí, fazendo uma busca para mostrar para os meninos, né, as novas profissões que estão surgindo, descobri uma profissão, não tinha conhecimento dela, que chama gestor de resíduos. E essa profissão, ela tem justamente essa ligação com a questão do lixo, né? Então, esse gestor de resíduo, ele vai propor uma metodologia, um método de fazer do lixo dinheiro, né? Vamos dizer assim, para muitas pessoas que vivem realmente, né, da coleta seletiva, né? Então, eu achei uma profissão bem interessante. Eu acredito que daria para propor um belo trabalho, né, nessa questão aí do empreendedorismo, voltada à questão, sim, da reciclagem. Acho que daria uma boa temática para poder avançar bastante e, quem sabe, até trazer benefícios para algumas pessoas e até mesmo para a nossa cidade. Eu vou tomar, não levantei a mão, mas dando continuidade no que a Miriam disse, eu aqui pensando, me lembrei de algo que eu estudei na época da escola, muitos anos atrás, gente. Mas assim, que dá para acontecer dentro da própria escola, essa questão da reciclagem, né? Então, nós já tivemos na nossa escola, né, e conhecimentos de outras, de fazer reaproveitamento do papel que a escola produz, né? Então, a gente poderia reciclar esse papel dentro da própria escola, né? E os alunos mesmo reutilizar esses papéis, fazer brinquedos com material reciclado. Então, são várias vertentes, né, que daria para utilizar e fazer dentro da própria escola essa questão da reutilização de materiais, né? Assim como a questão do alimento, né? Quando a gente pensa lá na cozinha, tem tanta comida que a gente sabe que, por exemplo, dá para fazer torta com casca de uma fruta ou doce, etc., e que acaba se jogando fora. Então, daria para fazer um trabalho bem amplo, pensando nessa questão de reciclar e de reutilizar materiais. Bacana. Até a questão da utilização reutilização, né, do óleo aí utilizado na cozinha da escola, de repente para fabricação de sabão para utilizar na própria escola, né? Também seria uma vertente aí para. Fabiola, isso a gente fez no primeiro ano da escola plena aqui, a gente fez e assim teve sabão para lavar o prato do aluno lá há muito tempo, foi bem interessante, né? Pedia para as mulheres guardar o óleo usado, ou quem tinha em casa trazia e a gente produziu uma quantidade boa de sabão. Foi um ano assim que a escola economizou bastante. Bacana, né? E é um trabalho que, de repente, ele não precisa parar, né, Miriam? Vocês podem retomar esse trabalho. Sim. Então, O ano passado também a gente fez, assim, aquilo que deu certo no primeiro ano e que ajudou, né, de alguma forma, a gente repetiu o ano passado. Infelizmente, esse ano que a gente acabou ficando, né, fora da escola, mas a gente sempre motiva eles a estar fazendo a reutilização de várias coisas. E tinha menino que queria levar sabão para casa, você tinha que partilhar igual para poder todo mundo ser contemplado. Inclusive, Miriam, um projeto que pode estar no PPP de vocês. Não sei se vocês já incluíram, mas é importante isso estar no PPP, porque é histórico, é resgate, é da escola, né? Então, qualquer pessoa que entrar amanhã na escola tem acesso ao PPP, ela sabe o que vocês desenvolvem. Isso é importante também, tá? Sim, verdade. Bacana. E assim, nós estamos fazendo essa atividade com vocês, provocando para que vocês tragam experiências já vividas, aí, propostas, né, já realizadas na escola ou proposições, exatamente porque as propostas de trilha de aprofundamento, né, elas vêm nessa vertente um pouco mais ampliada, como foi colocado, mas é trabalhar uma temática e explorar essa temática, trazendo aí as habilidades desses 4 eixos, né? Então, nós teríamos aí uma abordagem bem interessante, trazendo aí
diversos objetos de conhecimento de vários componentes aí das áreas de conhecimento. Aí a Águida colocou aí no chat que ela gosta muito de trabalhar de forma interdisciplinar, ela é professora de arte, e ela já trabalhou de forma coletiva com matemática, com biologia, com física, com história, com geografia. Então, é essa proposição mesmo, né? Partirmos das experiências interdisciplinares que vocês já têm e agora focar um pouquinho mais com relação a se embasar nesses eixos estruturantes que vão aí dar suporte para as propostas de trilha de aprofundamento, né? E aí, como eu coloquei no início, se nós formos pensar em trilhas de aprofundamento STEM, é exatamente envolver aí diferentes áreas, né? Para entrelaçar esses objetos de conhecimento aí de modo a alcançar o objetivo comum, né? Que é aplicar os conhecimentos aí científicos, propondo soluções para os problemas do cotidiano. Então, envolvendo o estudante, trazendo aí, fazendo com que o estudante ele compreenda e aplique esses conhecimentos, né? Das diferentes áreas, buscando soluções aí de problemas. Deixa eu compartilhar de novo a apresentação, que eu acho que agora é essa parte aí, né, Andréia? Acho que a Andréia compartilhou. Deixa eu só ver aqui. Se você quiser que compartilhe a trilha, aí pode me falar que eu abro aqui, tá? Você abre o seu... Por enquanto, vamos voltar na apresentação. Tá. E aí, quem conseguiu fazer a leitura da proposta de trilha como um todo, né? Nós encaminhamos para vocês ontem uma proposta de itinerário formativo aí, trabalhando essa temática, né? Envolvendo as áreas de conhecimento, ciências da natureza, linguagens e matemática. E aí agora nós convidamos vocês a ter um olhar, né, para essa proposta, depois dessa discussão que nós fizemos com relação à trilha de aprofundamento, né, que faz parte, como eu falei, dos itinerários formativos, pensando aí em futuramente prepará-los, né, para que possam elaborar as suas propostas nas unidades escolares em que atuam. E aí, antes da gente dar uma olhadinha na proposta em si, nós fizemos alguns recortes dela para trazer para discussão. Nós queríamos aqui compartilhar com vocês que é importante a gente definir um passo a passo, pensando na proposta de uma trilha de aprofundamento, né? E aí eu posso pensar na minha área de conhecimento, e pensando na minha área de conhecimento, eu preciso envolver todos os componentes curriculares que fazem parte daquela área, ou eu posso pensar também na integração, né, entre as áreas do conhecimento. Inclusive, essa trilha que nós trouxemos hoje com alguns recortes, para vocês terem um olhar, ela é uma trilha integrada em 3 áreas do conhecimento, tá? E aí, quando eu faço a integração das áreas, eu preciso envolver os componentes curriculares que fazem parte das áreas envolvidas, tá? Então, assim, primeira coisa, né, é importante assegurar que todo mundo está entendendo o que é a proposta, o que é uma trilha de aprofundamento, que ela faz parte de uma proposta agora de itinerário formativo, que ela possui aí um embasamento conceitual, né, que envolve, como eu falei para vocês, os 4 eixos estruturantes, que trazem um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes, tá? Então, a primeira coisa, eu parto do princípio, né, de que todo mundo está sabendo aí quais são os conceitos principais que envolvem uma proposta de trilha. E aí eu não posso desconsiderar a conversa com o estudante com relação ao que eles esperam, né? Com relação aos seus interesses, quais são os interesses, quais são as temáticas, né? De interesse do estudante, qual área do conhecimento se envolve aí nesse interesse, porque as propostas devem levar em consideração principalmente, né, o interesse do estudante. E é claro também
a infraestrutura de um modo geral da unidade escolar. Depois disso, definir quais são as áreas, pensar um pouquinho nas habilidades gerais e específicas, como a gente fez um recorte agora, tentando olhar como é que eu enxergo o meu componente aqui, que objetos de conhecimento eu poderia estar trabalhando para estar desenvolvendo as habilidades aí propostas em cada eixo. Aí, identificar os temas e os objetos de conhecimento, partindo das habilidades. Então, como a Andrea colocou aí, várias vezes ela trouxe, né? Normalmente, quando nós vamos fazer um planejamento, a gente parte do tema, ou então dos conteúdos, né? Que agora a gente chama de objetos de conhecimento, para fazer o planejamento. E depois é que eu vou pensar nas habilidades que eu estou propondo desenvolver. Essa nova organização, ela parte do conjunto de habilidades. Então, eu parto do conjunto de habilidades que fazem parte dos eixos estruturantes para pensar. Os estudantes precisam desenvolver tais habilidades. Então, quais são as temáticas e os objetos de conhecimento que eu vou abordar, que eu vou aprofundar, né, nessa proposta de trilha, para que isso possa ser possível, né, para que possa ser possível o desenvolvimento de tais habilidades. E aí, depois, pensar um pouquinho no desenvolvimento com relação ao eixo investigação científica, com relação aos processos criativos, com relação à mediação e intervenção sociocultural e com relação ao empreendedorismo. Tá? E aí, ao final, analisar se a proposta aí de trilha de aprofundamento, ela seria viável de ser desenvolvida na escola, se a carga horária atende, né? É possível atender de acordo com o que foi proposto, tá? Então, seria esse caminho aí para vocês começarem a pensar um pouquinho nas atividades que trouxeram aí, se seria possível fazer ampliação, como é que foi o envolvimento dos estudantes no que vocês já trabalharam com eles, se despertou o interesse, se vocês acreditam que seriam temáticas que envolveriam os estudantes, trariam eles para que desenvolvessem mais autonomia, praticassem o seu protagonismo, para que realmente participassem da trilha, né, de aprofundamento. E aí agora a gente trouxe, como eu falei para vocês, a proposta de trilha de aprofundamento STEM, né? Então, o objetivo dessa trilha é promover a inovação, né? Com foco em experiência, promover uma imersão dos estudantes na busca de soluções aí baseado em metodologias ativas. Nesse caso aí, a metodologia aí é a aprendizagem baseada em projetos, né, que permite a integração de diferentes áreas do conhecimento em atividades aí transdisciplinares, onde os objetos de conhecimento, como eu falei para vocês já, né, eles se entrelaçam para que a gente alcance o objetivo comum, que seria, então, aplicar esses conhecimentos científicos para propor soluções aí dos problemas do cotidiano. Então, aí eu fiz um recorte das 3 competências específicas que essa trilha de aprofundamento ela tem aí como proposta. Nesse primeiro slide aí, que traz as 3 competências, eu pergunto para vocês se vocês conseguem aí enxergar os eixos estruturantes que nós acabamos de discutir. Então, quando eu penso ali, né, eu vou ler rapidamente as competências, mas queria que vocês tivessem esse olhar. Conseguem perceber a presença aí dos eixos estruturantes nas competências que estão propostas para serem desenvolvidas aí nesse itinerário? Fazer perguntas, definir problemas com base em evidências sobre ciências da natureza, utilizando recursos da matemática, linguagem e pensamento computacional para analisar e interpretar, desenvolver, desenhar e prototipar soluções para questões socioculturais e ambientais. Coletar e interpretar dados dispostos em gráficos, tabelas e realizar análise estatística, em combinação com práticas de ciências e engenharia para explicar fenômenos naturais e processos tecnológicos. E aplicar conhecimento de causa e efeito para formular procedimentos investigativos, responder perguntas, realizar previsões sobre fenômenos observados e propor soluções para a melhora da qualidade de vida do ambiente
do ambiente e dos processos produtivos. Conseguem perceber? O pessoal está tímido agora? Estamos Colocaram finalizando. Abre o microfone. Colocaram no chat lá que sim, né? Então, assim, é perceptível, né? E como eu coloquei para vocês, é necessário, né, que as propostas elas tragam os 4 eixos estruturantes aí para serem desenvolvidos. Nessa proposta, além das 3 competências que abordam esses eixos, né, lembrando que os eixos eles se desdobram nas habilidades específicas e nas habilidades específicas de cada área. Então, aqui é uma proposta que ela seria trabalhada do 1º ao 3º ano, né, de acordo com pode fazer adequação de acordo com a necessidade da escola. Mas aqui ela está proposta em diferentes módulos aí, tá? Ou unidades curriculares. Então, por exemplo, aí no 1º ano, existe a proposição de oficina de arte, designer, metodologias de pesquisa e projetos, introdução à linguagem computacional e robótica, além do laboratório STEM, né? Que é conceitos básicos aí de ciências. Então, seria as unidades curriculares propostas para serem trabalhadas aí no 1º ano. No 2º ano, nós teríamos 3 abordagens aí com relação ao laboratório STEM, que seria matemática, matéria e energia, terra e universo, além de trabalhar aí a questão da estatística e progressão. Lê aí para mim, Andréia. Programação e robótica. Programação e robótica. E no 3º ano, teria a continuidade aí do laboratório, né, STEM, nas 3 vertentes, as mesmas 3 vertentes, matéria e energia, terra e universo e vida e ambiente, e trabalharia o empreendedorismo social e mais a questão da robótica, né, programação e robótica. Então, essa proposta aqui é de um itinerário formativo com uma carga horária significativa para quem leu a proposta na íntegra, né, por exemplo, se aplicaria em uma escola de tempo integral, já que a carga horária permite, né, um itinerário dessa carga horária. E para as demais, as escolas de tempo parcial, poderia fazer aí a adequação de acordo com a sua carga horária, a carga horária da escola, no caso, né? Então, aqui nós trouxemos como recorte 2 módulos, 2 propostas de módulos aí, para mostrar para vocês qual a carga horária que seria trabalhada no módulo. Então, por exemplo, aqui, estatística, né? Nós teríamos qual o professor que estaria aqui trabalhando? O professor de matemática. Seria uma carga horária aí de 80 horas, daria para trabalhar, como está proposto ali no 2º ano, são 2 horas semanais, né? Durante o ano letivo todo. E aqui traz também as competências específicas da matemática e suas tecnologias de acordo com a BNCC, tá? Então, seria aí o eixo estruturante mais, vamos dizer assim, o foco, né? Seria a investigação científica, né? Abordando essas 2 competências específicas aí da matemática. E aqui trouxemos também um módulo, esse já é um módulo mais extenso, 200 horas, né? Mas como vocês puderam observar, o foco maior dessa proposta de itinerário está no laboratório STEM, né? Então, aqui seria trabalhado os conceitos básicos de ciências. E aqui, quem é que poderia, né, estar trabalhando? Quais os profissionais, os docentes envolvidos? Professor de química, de física ou de biologia, né? E aqui, no caso, pode ser adaptado, mas o essencial seria as escolas que possuem laboratório de ciências da natureza, ou uma sala de aula, ou espaço que dê para desenvolver aí as atividades propostas. Eixo estruturante aqui nessa unidade curricular seria mediação, intervenção sociocultural e ambiental. E aí nós temos aí as 3 competências específicas aí
de ciências da natureza e suas tecnologias, né? As 3 competências específicas da área, aliás, são 3 competências específicas na área e as 3 estariam aí sendo abordadas nessa proposta desse módulo, tá? Vale ressaltar, pessoal, que a trilha de aprofundamento, ela não precisa trabalhar as mesmas competências e habilidades que foram trabalhadas lá, que são propostas, né, para serem trabalhadas na formação geral, mas aqui elas podem ser o quê? Ampliadas, aprofundadas, né? Então, essa é a intenção, lembrando sempre em articular os temas contemporâneos transversais e lembrando sempre que nós temos o foco da questão do eixo estruturante. Tá? Então, aqui a gente trouxe esses 2 recortes, porque nós imaginamos que o nosso público seriam professores de matemática e ciências da natureza. O público maior, né? Mas quem leu a proposta na íntegra tem também módulos que podem ser trabalhados pelos professores da área de linguagens, né? Que seriam a integração dessas 3 áreas, certo, Andréia? Tem módulo que a gente conseguiu ver só língua portuguesa, né, Fabiola? Formação em letras. Tem módulo que nós vimos só professor, só arte. Então Isso. já atende a professora. Por exemplo, a questão da oficina de arte designer, né? Exatamente. Professor de arte. A metodologia de pesquisa e projeto poderia ser o professor de língua portuguesa. Então, nós temos aí a integração de todas as áreas, né? E vale lembrar também que, apesar da proposta trazer unidades curriculares, o planejamento ele precisa ser conjunto, né? Porque a proposta aqui, nós temos unidades curriculares que fazem parte de uma proposta maior, né? Que está envolvendo aí, a gente pode chamar de módulos aqui, mas está envolvendo as 3 competências que foram apresentadas, né? Lá no início, as 3 competências específicas dessa proposta de trilha de aprofundamento. E aí propõe-se aí trabalhar dessa forma, mas sempre pensando na integração das áreas, né? E pensando que os objetos de conhecimento, eles precisam se entrelaçar para que o objetivo principal seja aí alcançado, tá? E aí a nossa proposta agora é que vocês pensem um pouquinho aí com relação a nossa discussão e com relação a essa proposta de um itinerário, né, STEM, ou trilha de aprofundamento, ali está chamando itinerário, mas vamos lembrar que o itinerário ele é composto pela trilha de aprofundamento, as eletivas e o projeto de vida. Então, se eu pensar no itinerário STEM, o que vocês podem elencar aí como pontos positivos ou pontos de atenção em uma proposta que envolva aí a integração de mais de uma área de conhecimento? Podem escrever no chat também, pessoal. Podem abrir o microfone, tá? Fazer as colocações de vocês, o que vocês enxergam aí como pontos positivos de uma proposta em que eu tenho a integração dentre essas áreas, pensando nesses recortes aí que nós trouxemos, e o que seria também pontos de atenção para a gente numa proposta que envolva aí a transdisciplinaridade. Eu acredito que pontos positivos para nós, enquanto profissionais, é a troca de experiência, né? A troca de conhecimento. A gente ganha muito quando a gente tem alguém para a gente poder discutir uma proposta, onde um ou outro vai contribuindo, isso não é legal, isso é. Então, acho que o ponto positivo seria esse, a troca de conhecimento, de experiência, o fortalecimento mesmo da instituição, né, da escola, do corpo docente, isso é ponto positivo. Agora, ponto de atenção, eu diria que todo novo projeto, né, a gente sempre fica amedrontado, né, e eu vivenciei, os meus colegas dizem que eu gosto de experiências, né, eu participei aqui na escola Vitória Furlani da Riva,
ensino médio integrado à educação profissionalizante, trabalhei durante todo o tempo que existiu esse formato de educação nessa escola, e quando veio o projeto da escola, mais que depressa eu fiz o seletivo e fui participar. Então meus colegas dizem que eu gosto de aventurar, mas não é buscar conhecimento, né? Buscar coisas novas, e o ponto de atenção é justamente esse, né? Será que estamos realmente preparados para mais uma inovação? Mesmo se não estamos, mas temos que estar atentos para aprender, né? Essa é a minha contribuição. Obrigada, Miriam. A Lígia colocou, né, que um ponto positivo seria um olhar mais abrangente dos objetos de conhecimento, né, a serem trabalhados. E um ponto de atenção é a questão do tomar o cuidado para não compartimentalizar o conhecimento, não tendo interação entre as áreas. Realmente seria aí um ponto de atenção, que seria uma das dificuldades, exatamente, trabalhar o planejamento, né, conjunto, aí, envolvendo os componentes curriculares das áreas de conhecimento, de mais de uma área de conhecimento, na verdade, né? Fernanda, pode falar. Então, eu ia falar exatamente essa parte que a Lídia, acho que a Lídia colocou. Eu vejo assim como ponto positivo e ponto de atenção essa questão do trabalho interdisciplinar, né? Ele é um ponto positivo pela troca de ideia, mas ao mesmo tempo ele é um ponto de atenção no sentido de que ter esse momento para que aconteça essa interdisciplinaridade, porque ela tem que acontecer desde o planejamento, né? Então, assim, eu vejo na escola plena, mesmo a gente tendo a nossa carga horária estendida, né? A gente tendo a hora-função, o quanto é complicado a escola organizar um horário para que aconteça o planejamento coletivo. E, na verdade, nossa escola só conseguiu organizar planejamento coletivo dentro das áreas, né? Não conseguiu organizar planejamento coletivo que abrangesse mais de uma área. Então, eu vejo isso como um ponto de atenção bem preocupante, porque às vezes o projeto, e eu já vi muito isso acontecer, de ter um projeto lindo, mas de não ser significante para o estudante, porque o projeto é bonito, mas na hora de colocar em ação, infelizmente, não só os profissionais, né, acabam pecando por falta de estrutura, por falta de tempo para poder fazer o planejamento coletivo e N outros fatores que estão envolvidos, né? Eu penso que esse novo ensino médio, essa nova... até me fugiu a palavra agora, mas ele vai ser muito desafiador desde da questão estrutural das escolas mesmo, de ambientes, né? Como você disse nesse anterior, que precisaria ter um laboratório de ciências, né? Na nossa cidade, se não me engano, a Miriam pode me ajudar, somente 2 escolas têm laboratório de ciências. Então, o quão defasado seria para as outras escolas não poder, né, ter tantas disciplinas, tantas trilhas de aprofundamento, por falta de um laboratório de ciências. E o mesmo acontece por falta de laboratório de informática, que ano passado uniu e virou biblioteca alguma coisa. Integradora. E que acabou, assim, uma crítica minha, mas eu acho que acabou prejudicando ambos os lados, que são 2 ambientes que, na minha opinião, têm que ser separados. Então, eu acho que, na mesma hora que eu vejo isso como algo muito bom, porque a gente fica nessa ansiedade de, eu vou aprender coisas diferentes, né? Olha, a gente vai conseguir melhorar isso, vamos conseguir melhorar aquilo. Eu fico muito apreensiva nesse sentido, né? Nesse sentido, desses medos que vão surgindo, né? Das dificuldades que a gente vai enfrentar. E seria isso, né? Essa seria a minha colocação. E essa questão do trabalho interdisciplinar, Fernanda, a gente já tem dificuldade em trabalhar dentro da própria área, né? Quiçá você trabalhar dentro com outra área, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, e você
ter muito bem esse cuidado de não compartimentar, porque o que a gente está acostumado, assim, o que a gente vê mais, a gente vem fazendo, vamos fazer um projeto junto? Vamos. Então, eu sento lá, eu elaboro minha parte, você vai lá, elabora a sua, e a gente junta tudo, né? E a proposta não é essa, né? Então, assim, você não trabalhou inter. Então, fica tudo em caixinha mesmo, agora é o projeto, mas é aula de ciências, agora é aula de língua portuguesa. Então, realmente é um desafio, sim, é um ponto de atenção que a gente precisa pensar e ver como tentar resolver, né, essa questão. Sim. E se eu puder finalizar a minha fala falando no seguinte sentido, que é algo que a gente está vivendo agora na pele, e que eu não posso deixar de falar, porque me veio à mente muito forte isso. Nós estamos passando por um processo de inscrição, né, para pegar a aula ano que vem. E aí a gente, na escola plena, sempre tem o seletivo, então existe a possibilidade, eu sou professora interina, tomo a liberdade de dizer que a professora Miriam também é interina, e a gente está na escola plena aqui de JVC desde 2017. E aí, esse ano não tem seletivo, fomos surpreendidos com isso, então, assim, para nós conseguirmos nos manter na escola é muito complicado. E eu acredito muito nessa questão de continuação mesmo, sabe? Eu não concordo com essa ideia de que o professor é um professor do Estado. Para mim, o professor ele tem que vestir a camisa da escola, ele tem que acreditar no projeto, né? Então, eu vejo assim, nós começamos lá em 2017 na Escola Plena, eu acredito que é mais ou menos o que vai acontecer quando iniciar esse ensino médio, que todo mundo vai vestir a camisa das suas escolas, vão se dedicar, né? Então, assim, esse seria um outro ponto de atenção que o governo deveria pensar e que, infelizmente, ele não pensa, né? Eu sei que interino não tem direito nenhum, mas, infelizmente, nós somos grande maioria, né, dentro das escolas. E aí, quando você pega e troca por aqui, por ali, por aqui, por ali, descaracteriza muito a escola e acaba, às vezes, atrapalhando aquele processo que está tão bem encaminhado, que tá tão bem realizado, né, que está dando tão certo, porque eu vejo assim, que tudo dá muito certo quando a gente tem um grupo, uma equipe, né, de professor que tem conhecimento, que se conhecem e não flui com, por exemplo, eu cheguei agora na escola, até você aprender, né, a trabalhar e tal. Então, eu vejo esse um outro ponto de atenção, da gente tomar cuidado, né, quanto menos tivesse essa rotatividade de profissionais dentro da escola, eu acredito que melhor seria para o desenvolvimento desse novo ensino médio. Ok, Fernanda, obrigada. Então, assim, trazendo um pouquinho da fala de vocês, né, com relação aos pontos positivos, a experiência, a troca de conhecimentos que apareceu, e com relação aos pontos de atenção, né, da proposta, a questão do medo do novo, né, nós sabemos que essa nova organização do ensino médio realmente ela quebra alguns paradigmas aí, porque de certa forma a gente sai da nossa zona de conforto, né? A proposta agora é trabalhar com as áreas de conhecimento, né? Então eu não parto mais do meu conteúdo para depois pensar quais são as habilidades que eu vou estar aí trabalhando com os estudantes, né? Então seria um dos pontos aí para se pensar na questão da organização com relação a esse planejamento interdisciplinar que a Andrea também trouxe aí para a gente, né? Trabalhar interdisciplinarmente nesse sentido, partirmos, né, dessas habilidades que estão postas aí para a área de conhecimento, né? E a partir daí, e também entre as áreas, né, eu penso na habilidade e enxergo o meu componente curricular, como o que eu posso trazer, qual tema eu posso abordar, quais objetos de conhecimento eu posso trazer para que o meu estudante ele desenvolva tal habilidade. Então,
tanto eu, que sou professor de química, o professor de física, o professor de matemática, nós estamos trabalhando em conjunto para que o estudante desenvolva a mesma habilidade, né? Cada um fazendo a abordagem aí de acordo com as suas, com seus conhecimentos, de acordo com a sua área de conhecimento, né? E nesse sentido, né, eu acho que vale a pena ressaltar aí que nós precisamos, nas propostas de trilha de aprofundamento, considerar alguns aspectos, né? Como já foi falado, a questão do interesse, da necessidade dos jovens, mas também pensando na questão docente, né? A disponibilidade de tempo, como foi colocado aí para vocês, né? Até para essa questão de organização do planejamento interdisciplinar, mas também disponibilidade com relação aos conhecimentos, reconhecer onde estão aí os meus pontos de atenção para que eu possa buscar e fortalecer em conjunto com os colegas através da troca de experiências, também com relação às habilidades, né, porque agora será o nosso foco, o trabalho com as competências e habilidades, e também as minhas vocações enquanto professor, porque nós sabemos que nós temos também os nossos pontos fortes, e as nossas propostas de trilha de aprofundamento podem partir daí também, né, as temáticas com que nós tenhamos mais facilidade para trabalhar, ficamos mais à vontade, né, e aí buscando aí o desenvolvimento das habilidades, como foi colocada, né, dos 4 eixos estruturantes, lembrando que não existe hierarquia entre eles, né? Nós trabalhamos aqui investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. As nossas propostas de trilha de aprofundamento, elas seguem essa vertente, mas não quer dizer que existe hierarquia entre eles, é só uma questão de organização, e como nós colocamos lá no início mesmo, eles se integram, né? Eles se articulam. Então, pode ser que eu esteja trabalhando com um grupo de habilidades num certo módulo de investigação científica, mas eu posso trazer abordagens também que envolvam processos criativos, né? Apesar do meu foco estar no eixo estruturante investigação científica. E é claro que a gente tem que levar em consideração que vocês colocaram aí também a questão da infraestrutura, né? E aí, neste momento, a gente precisa pensar, né, quando formos aí propor as nossas trilhas de aprofundamento, na nossa estrutura mesmo, a partir do nosso real. O que eu tenho de espaço físico, que equipamentos e materiais eu disponho, ou que eles podem ser adquiridos na escola, ou que eles podem ser adaptados, né? Existe também aí a possibilidade de buscar parcerias com instituições do próprio município, né? Parceria com a universidade, parceria com o Instituto Federal, no sentido de utilização de espaços, no sentido de equipamentos e materiais necessários aí para o desenvolvimento das propostas, que eu quero dizer que existe também essa possibilidade, não que ela seja uma regra, né? Como eu coloquei, a gente inicialmente da estrutura que a nossa unidade escolar tem, dos professores que a nossa unidade escolar dispõe, né? Envolvendo aí tantos conhecimentos, as habilidades e as vocações, como eu coloquei. Então, tudo isso aí vocês citaram e realmente eles estão aí nos nossos pontos positivos e também nos nossos pontos de atenção de forma equilibrada aí, né? E aí, nas nossas propostas, nós precisamos, né, na elaboração das nossas propostas, e até mesmo nas propostas que já estão no nosso documento de referência curricular, que serão as propostas iniciais que estarão disponíveis aí para implementação, ter esse olhar e pensar que elas podem ser adequadas, né? Elas podem ser adaptadas ao nosso contexto escolar, porque, como vocês bem sabem, possuem experiência aí que relataram das escolas de vocês, é muito importante, né, levarmos em consideração o contexto escolar, é muito importante levar em consideração o interesse dos nossos estudantes, né? Eu vou passar um pouquinho para a Andréia, ver se ela tem mais alguma coisa aí, alguma colocação a fazer. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se vocês colocaram mais alguma coisa, e deixo também aberto para quem quiser colocar aí as suas considerações finais. Não, Fabíola, acho que você colocou bem, realmente são questões que precisam ser vistas, sim, principalmente em relação ao que eu possuo. Essa colocação aí da professora foi super válida,
que faz você enxergar a estrutura da escola, tanto a estrutura de pessoal, né, como a estrutura física, o que dá para eu fazer diante do que eu tenho. E essa possibilidade também de fazer parceria com outras instituições, ela é super bacana, ela é super importante, tem escolas que fazem, eu acho que vocês, como, eu acho que tem mais escolas aqui do interior, né, eu não vi de onde vocês são todos, mas assim, no interior, dá para fazer parceria com a Unemat, de repente com o Instituto Federal, se tiver. Então, assim, eu não tenho laboratório aqui, mas eu posso fazer uma parceria com o laboratório de uma universidade, um instituto. Então, isso é super válido. Eu sei que a gente vai tentando, pelo menos, né, fazer as coisas para a gente conseguir desenvolver o trabalho, né, diante das condições que nos são dadas, né, professores. E eu acho que é isso mesmo, Fabiola, que você falou, tá falado. Mais alguém gostaria aí de colocar suas contribuições finais, pessoal? Querem, quem está sem microfone, se quiser colocar no chat, tá? Eu já vou agradecendo a participação e a disponibilidade de vocês, pedir desculpas aí pelo início, tá? Que nós tivemos alguns probleminhas aí de conexão, que acredito que vocês conhecem bem, né, esses problemas, estamos lidando com essas ferramentas agora, vocês estão utilizando elas aí em suas aulas com os estudantes neste momento de pandemia, né? Pedimos desculpas pelo atraso, mas agradecemos imensamente as contribuições de vocês, os relatos que trouxeram, né, que enriqueceram tanto a discussão da oficina. Esperamos que a gente tenha conseguido, né, atingir o objetivo aí dessa oficina, que era promover o entendimento com relação à constituição de uma trilha de aprofundamento, e aí trazendo a vertente para uma trilha com a temática da STEM, que é, na verdade, a temática do encontro, né? E também a gente espera aí que tenhamos plantado aí um pouquinho de questão de instigar vocês também a pensarem um pouquinho mais sobre as propostas que já desenvolvem, de que maneira podem estar aí realizando a sua ampliação na escola, trazerem novas propostas, né? Um dos objetivos, além de propor o entendimento, né, da trilha, era também que vocês pensassem aí, começassem a pensar como é que isso vai ajudá-los aí nas propostas que surgirão aí nas escolas de vocês com relação a essa nova organização curricular. Acho que a Miriam levantou a mão. Pode falar. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade também, quase que eu perco, né, de participar. Eu vi já no final, assim, com tantas afazeres dessa rotina louca nossa de posta tarefa, corrige tarefa, né, e aí, quando eu vi, eu falei, não, deixa eu escolher, e eu gostei, era um tema que já estava, assim, deixa a gente preocupado, né, mas a gente já tem buscado entender, né, algumas coisas, né, é um conhecimento que a gente vai adquirir, né, mas eu acho que foi muito válido, esclareceu algumas coisas, a gente pôde ver que algo que a gente já trabalha, né, a gente vai poder melhorar, e que a gente não está muito fora, nós, da escola de tempo integral, acho que a gente está mais próximo desse novo ensino médio do que as demais escolas, então isso deixa a gente um pouco mais aliviado, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo vem a angústia de será que eu continuo nessa fazendo parte dessa instituição onde eu estou hoje no próximo ano, se eu vou dar continuidade ao que eu estou fazendo. Mas isso faz parte, né? E o conhecimento adquirido ele é gratificante. Então, gratidão, Andréia, gratidão, Fabiola, pela oportunidade, pelo conhecimento que hoje eu melhorei dentro das minhas perspectivas. Gratidão a todos que participaram também. Obrigada aí pelas palavras, tá? A Andréia colocou no chat lá que o e-mail dela, vocês podem encaminhar dúvidas, tá? Tá o e-mail dela, tá o meu e-mail também. Também vamos pedir para que vocês aí avaliem a nossa oficina, né? Se
momento breve de discussão a respeito da trilha de aprofundamento, tá? O QR Code aí, mas a Andrea também vai colocar o link aí para vocês no chat, que aí quem quiser entrar pelo link, tá? Nós gostaríamos que todos vocês avaliassem lá, tá? E assim, nós podemos também, para quem não conseguiu receber, podemos disponibilizar o material, tá? A gente pode encaminhar via e-mail, do mesmo jeito que vocês receberam o link, tá? E estamos aí à disposição para sanar dúvidas. E esse momento de angústia que vocês estão passando com relação a essas mudanças com relação ao seletivo, né? Como a Miriam bem colocou aí, fazem parte do processo. Acreditamos que isso vai se resolver da melhor maneira possível. Nós também acreditamos e defendemos, né, que a proposta curricular ela tem que ser contínua e a rotatividade dos professores atrapalha. Então, assim, nós também levantamos essa bandeira, tá, gente? Lá dentro da SEDUC, nós fazemos parte do pedagógico, mas sempre que possível, nós fazemos essa defesa também, né? Nós também somos professoras e, neste momento, estamos aí na SEDUC, mas nós também, a qualquer momento aí, podemos estar em sala de aula novamente. Né? Então, nós compartilhamos das angústias de vocês e sempre que possível levantamos também essa bandeira em defesa, tá? Do que vocês colocaram aí. E agradecemos imensamente a atenção de vocês, foi muito legal a discussão, tá? Foi realmente enriquecedora, é muito bom ouvir as experiências de vocês, saber que vocês já trabalham nessa vertente, já têm experiências nessa vertente de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Foi muito gratificante, agradeço aí e espero vocês em uma próxima oportunidade também, para estarmos aí dividindo e discutindo um pouco mais a respeito do novo ensino médio, dos itinerários formativos e com isso as trilhas de aprofundamento, né, que em breve aí será uma realidade aí de todo o ensino médio, né, independente da modalidade. Então, todo o ensino médio irá trabalhar com essa nova organização. Andréia, passo para você, se despedir do pessoal. Eu faço das palavras da Fabíola as minhas. Eu senti que foi mais que uma troca, né? Porque eu aprendi muito com as experiências de vocês, também foi muito enriquecedor. É ótimo esse contato com quem está no chão da escola, que vem falar para a gente o que faz e se realmente dá certo ou não dá, porque a gente, apesar de sermos professores, a gente fica um tempo fora, então vocês sabem como que a gente acaba perdendo um pouquinho a noção de como as coisas estão acontecendo, mas foi muito enriquecedor, eu aprendi bastante com as experiências de vocês, gostei muito da participação de todos vocês, espero também encontrá-los num outro momento. Também levanto a bandeira em relação à questão da rotatividade nas escolas, mas o nosso sistema de contagem de pontos é assim, então eu não sei se algum dia vai mudar, tomara, né? Mas eu sinto muito, né? Ainda mais pelas escolas plenas estarem vivendo esse ano todo esse processo diferenciado que pode acabar prejudicando alguns de vocês. Mas estamos aqui, nosso e-mail está à disposição, se tiverem alguma dúvida, se tiverem sugestão, se quiserem compartilhar conosco materiais de vocês, experiências de vocês, a gente também está aberto, a gente recebe com muito carinho. E quem não recebeu o material, que tiver interesse em receber, pode ou colocar aí no chat ou nos avisar que a gente vai encaminhar, tá? Muito obrigada, foi uma tarde agradabilíssima. Ainda temos mais dias de encontro, inclusive, né? Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, bom descanso e ótima programação aí no restante dos dias do evento. Tchau, tchau. 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 Tchau.